Boa noite. Boa noite. Como vocês estão? Ótimo. Bem? Ótimo. Quem não está bem também, depois pede um abraço que a gente dá. Não é? Que às vezes a pessoa precisa de um abraço, gente. Às vezes a gente quer dar tanta coisa, só precisa dar um abraço. Olha que delícia. Aquele dia que você está, que nem hoje eu estou agitadíssima, falei, né? Sabe quando você está com a cabeça a mil? Olha que delícia estar aqui, poder receber abraço, não é? E aí eu vim aqui, muito feliz que eu venho nas férias, né? Eu trabalho do aula no bar, e aí nas férias eu venho ver vocês, para matar saudades. Acho que vocês ficam com saudade de mim, que vocês me chamam, né, Vera? Ai, que bênção. Não é mesmo? Muito feliz, tá? Então eu separei um texto para a gente poder pensar, tá? Eu sou professora e meu papel é fazer as pessoas pensarem. Às vezes as pessoas ficam meio bravas comigo, mas essa é a função da gente na Terra, fazer com que o outro pense. E nós vamos hoje ler sobre isso. Quando me convidou, eu estava justamente pensando nessa questão: será que eu estou acordada nessa vida? Às vezes eu tenho a sensação que eu estou dormindo. E aí eu escolhi um texto chamado Despertar, Momento de Despertar, que é do Momento Espírita. Porque eu fico pensando, eu não quero passar essa vida anestesiada. Não quero, vocês querem? Anestesiado com o mundo, com tudo, levando a vida com a barriga. Que isso, gente? Né? Tudo bem que a barriga vai crescer ao longo do tempo. Não, é assim, né? Então eu queria compartilhar com vocês um pouquinho de uma reflexão, tá? Então eu separei um texto daquela revista Momento Espírita, que eu gosto muito, tem um áudio dela, e daí a gente vai compartilhar e nós vamos pensar na nossa vida também. E nós vamos pensar no mundo em que a gente vive. Porque é o seguinte, se a gente está aqui, é assim mesmo que a gente vai ter que viver. A vida é o que é, as pessoas são o que são. E o mundo é esse aqui que a gente preparou nas outras encarnações para chegar aqui hoje. Então você não está aqui à toa. Você está aqui porque você tem o seu pedaço. E você construiu esse pedaço. Então agora a gente não vai poder jogar o queijo fora. Vamos ter que comer o queijo todo mundo junto. Certo? Então eu vou ler alguns trechos e a gente vai parando para conversar. Mas eu gostaria que vocês refletissem. E eu sei que tem gente que vai ficar fazendo assim. Não, eu adoro isso. Então se você se sentir incomodado, estou feliz. Porque eu estou aqui para incomodar mesmo. A gente precisa ser incomodado. Porque durante a nossa vida parece que a gente está sendo sempre levado para um caminho mais fácil. E nem sempre o caminho mais fácil, que é o caminho que vai, Maria vai com as outras, né? Isso que a gente fala, vai fazer com que a gente cresça. Vocês já notaram isso, né? Gente, já notaram que o negócio, tem dia que você fala, meu Deus, eu podia ter um dia de paz, não é assim? Como diz, nem quando morre vai ter paz, porque a gente vai estar do outro lado aonde? Trabalhando, fazendo, produzindo. Eu falei que era mais fácil de uma religião que eu durmo e só acordo no juízo final, porque eu sei que não vai ser assim. Porque não era mais fácil? Ótimo. Então, como eu acredito na vida após a morte, e eu acredito que essa volta exista, isso vai me dar um pouco mais de trabalho para ficar desperta, para não deixar com que a vida passe. Ela não pode passar. E aí, eu vou começar aqui, e esse texto é bem legal. Ele começa na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, e diz assim: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Paulo é incrível, um doutor da lei, que é o exemplo de despertar. Ele conseguiu despertar em uma vida. Olha quanto que o homem fez, de Saulo para Paulo, a ponto de deixar para a gente tantos ensinamentos, sejam eles filosóficos, sejam eles religiosos. Ele era um homem religioso, né? Um homem poderoso, religioso, rico, perseguidor dos cristãos, e de repente é desperto numa estrada que cai no cavalo, como diz outro, né? Caiu o camelo, foi lá, Jesus vai lá e desperta ele. Por que me persegues? Então, que momento que a gente foi despertado? Será que a gente já foi? E ele manda a gente, ele fala exatamente o seguinte, olha lá: desperta do que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. E aí ele continua: a quem se dirigirá o apóstolo?
quem são os que dormem? Ele escreveu uma carta. Lembra que Paulo, ele ia pregando, foi aos gentios, ele foi além, ele não foi pregar para os convertidos, não é assim? A gente às vezes fica pregando para o convertido, falando para dentro da gente mesmo. Mas os nossos desafios estão lá, ó. Onde eu fui trabalhar lá hoje, está lá no meu trabalho, está na rua, está no mercado, está eu aguentar algumas coisas que estão acontecendo, que as pessoas que às vezes estão enlouquecendo na gente. Tem umas coisas que estão acontecendo ali que a gente fala, gente, que explosão de violência mais louca é essa? Não é? Você ouve umas coisas no rádio e você fala, puxa vida, gente, o que está acontecendo? Eu sinto isso, estou sentindo essa incomodação, essa violência gratuita, esse ódio desnecessário. A gente não precisava mais estar vivendo ódio, né? A gente precisa estar vivendo ódio? Parece que a gente está dormindo nisso, né? Então, olha só, para quem será que ele está falando? Quem são os que dormem? Aí ele continua, né, no momento espírita, refletindo sobre o texto de Paulo. Paulo manda um monte de carta. Eu trabalho com ensino à distância. Então, a gente fala que o primeiro que foi o grande idealizador do ensino à distância foi Paulo, que mandava as cartas para onde ele tinha passado, né? Ele ia lá, sabia que tinha uma briga lá. Aí ele mandava, ó, gente, estou sabendo que um está do lado do Tiago, outro está do lado não sei quem. Não é assim. A gente tem que ficar junto, não pode separar. Não era? Ele mandava cartas para orientar. Então, quando Paulo faz essas cartas, ele está tentando manter vivo essas pessoas que receberam os ensinamentos. E o momento espírita pega uma carta dessas e traz para a gente poder conversar. E aí, neste texto aqui, eles dizem o seguinte: observando a grande massa que se afirma religiosa, a caminhar como se sonâmbula fosse, ou seja, dormindo, simplesmente conduzidas, podemos entender que as palavras de Paulo de Tarso se referem ao homem que vive na terra, a esse homem que ouve e fala em Deus, em fé, em espiritualidade, mas respira a estranha atmosfera de um pesadelo. O homem que, apesar de ouvir os ensinos de Cristo, acusa dificuldades no seu entendimento e na sua aplicação. A criatura que se encanta com a poesia das letras do Evangelho, mais depressa as relega ao esquecimento. Vou voltar, porque esse texto não é fácil. Outra coisa, gente, a gente não vive só de texto fácil e coisas simples. A gente veio com cognição para poder entender mais além. A gente não tem noção do que a gente é capaz de aprender. Você já não aprendeu coisas que você fala, gente, eu nunca imaginei que eu ia aprender isso? Eu não sabia que eu tinha isso. Ou quando você descobre um filho, gente, como é que ele conseguiu fazer aquilo? Então, ó, esses textos um pouco mais elaborados, vamos lá para ver. O que ele fala aqui, ó? A grande massa que se afirma religiosa. A gente tem recebido muitas críticas na religião. E eu vou ter que ser crítica também. Se a gente não olhar para o que a gente está fazendo e não ver o que a gente faz de errado e não admitir os nossos erros, a gente vai cair num problema chamado hipocrisia. Hoje a gente vê atitudes de cristão, não são de cristão. O Cristo é a sua moda, não é isso? Então o que ele fala aqui, né? Ó, eles entendem da palavra, falam, respiram a fé, falam de Deus, mas meu Pai amado, ainda bem que está escrito lá, a boca fala do que está cheio o coração. Tá? É a dica. Ou a tecla no WhatsApp, eu digo. Ou lá na rede social. Porque às vezes eu me assusto. Às vezes tem ateu que vem brigar comigo, eu tenho que ficar quieta. Falo assim, meu Deus, aquela pessoa se diz cristã, e olha o que ela fez. Olha o que ela falou, olha o que ela julgou, no texto de hoje não falava. Então, ter religiosidade não quer dizer que eu despertei, gente. Não é vindo aqui no centro espírita todo dia, vai dizer que está tudo bem. Não vai resolver o nosso problema. Eu, pelo menos, penso assim. Talvez você pode dizer que não. Para você deu certo. Para mim, eu posso vir aqui todo dia e dar uma de, ó, entrei aquela porta mágica, me transformei e estou aqui na frente. Então, ele talvez está puxando a orelha da gente. Que eu não vejo além do meu mundo, né? Não vejo além da minha fé. A minha fé é a única que existe, a minha religião é a única que existe. Jesus veio para uma única religião, foi
Ele escolheu um e acabou. Foi isso? Se ele escolhe um, o que acontece com os outros? Ele é seletivo? O amor de Jesus é seletivo? Jesus representa o amor de quem? Do Pai. O Pai pode ser seletivo? Então, quando a gente fala de religião, a gente tem que tomar cuidado de defender a nossa fé. Olha, a nossa que vai salvar. E as outras não prestam. Aí eu já vou começar. Então, já começa aí uma coisa que eu falo. No Espiritismo eu tive que aprender isso. Eu estou naquela que eu preciso estar aqui hoje, falando isso, tendo a oportunidade de ouvir pessoas diferentes, dando alguns testemunhos, lendo, ouvindo, lendo o livro do Chico, vendo a vida que ele levou, vendo os exemplos que a gente tem. Eu ainda preciso da minha religião, preciso. Ela me faz um bem danado, mas eu tenho que lembrar que ela também faz bem para o outro. Então, entenderam aqui que ele fala? Olha só, que interessante. Será que esse cara que está aí se encantando com o Evangelho, que lindo a passagem, maravilhoso, né? Não julgar o outro, não julga. Vai você daqui a pouco sai lá fora e desce a lenha. Quer dizer, lindo lá no Evangelho, mas na hora de praticar as palavras é outra história. Eu tenho que estar acordado ali, estar desperto, para eu poder realmente usar ou praticar, viver o Evangelho. O Evangelho é uma fonte viva, não é isso? De espiritualidade. Mas eu preciso vivê-lo inteiro, não pela metade. Eu vou dar um exemplo que talvez vocês vão brigar comigo. Se brigar depois, olha, fora do exemplo. Que a gente julga pelos sapatos da gente. Eu tenho ouvido falar muito mal da Bolsa Família. Muito. E eu vi uma mãe dizer para mim, ela está se sentindo humilhada. Ela não é vagabunda. Ela não é que ela não quer trabalhar. Não tem creche para os filhos dela. O filho dela pode se perder na esquina. E ela teve que optar em ficar em casa e cuidar daquele menino porque o marido largou dela. Foi-se embora. E deixou aqueles 3 filhos para ela criar. A família dela não tem estrutura nenhuma. Ela nunca teve. Ela não tem mãe, não tem pai, não tem ninguém. E eu estou dizendo para ela que ela é uma vagabunda que não quer trabalhar. Porque está cheia de trabalho. Tem Bolsa Família. Desde qual preguiçoso. E ela não é preguiçosa. Quando eu falo isso, eu falo dessa pessoa também, tá? Eu estou julgando uma pessoa que eu não sei qual é a vida dela. Eu não sei qual é. Então a gente tem que tomar cuidado com os julgamentos que a gente faz. Ah, mas tem gente que pega na pandemia. Vocês lembram que tinha uma bolsa que dava lá? Eu conheço gente que tem sítio, fazenda, casa e que pegou, mandou o filho pegar aquele dinheiro. E eu falei para essa pessoa, puxa vida, seu pai não aceita, você não tem passar fome. No mínimo você ia lá plantar uma bananeira, comer um negócio. Ah, mas eu tinha direito. E essa pessoa estava metendo a boca na Bolsa Família. Eu digo, mas como você precisou, você me pegou? Então, assim, eu estou falando isso para cutucar vocês. Porque eu tenho escutado isso muito. E as pessoas que precisam de verdade estão ali, e a maioria, a gente tem famílias de mãe solo, que sofrem muito. Que quando o filho dela está sozinho, vai se meter enrascada. E ela vai ter que abrir mão disso. E ainda ela tem que ouvir que ela é vagabunda, que ela não quer trabalhar. Quando ela arruma um emprego, a bolsa corta pela metade durante 2 anos, depois ela perde aquela bolsa. Ela volta para a fila e tem prioridade se ela perder o emprego. Mas aí, ela vai aprender a fazer, lá no Clube das Mães Unidas, fazer coxinha, fazer um salgadinho, quando dá também. Porque às vezes não dá tempo. Então, assim, quando eu falo julgar a mulher lá prostituta, né, a outra que adúltera, eu estou julgando aquela mãe. Você entendeu? Então, de novo, vocês podem ligar comigo lá fora, porque eu tenho escutado isso muito. Isso é um plano de assistência social. Se você ver, a grande maioria precisa. Eu conheço gente que conseguiu sustentar o filho, que foi para a escola, foi direitinho, tinha esperança ainda. Ela não perdeu a esperança. E hoje o filho é doutor numa grande universidade. Por quê? Porque quando ficou sozinho, tinha pelo menos alguma coisa. Então eu tenho que trazer, eu tenho que despertar em mim. Eu tenho que despertar. Porque quando o outro precisa, ele também vai ter a ajuda. Né? Bom. E aí, olha só. Ele diz o Evangelho
E aí ele diz assim: é que o coração e a mente não cedem ao convite, incapazes de analisar, portanto de compreender, dormem amortecidos. O quê? O do Evangelho, que ele acabou de dizer aqui, ó. A criatura se encanta com a poesia das letras. Olha que lindo o Evangelho. Olha o pão distribuído. Ai, 5 peixes e 2 pães. Olha que lindo. Olha que lindo lá no livro do André Luiz. Olha como ele se recuperou. Mas aquele jovem que se recuperou ou não das drogas, ele não merece o nosso compaixão, o nosso despertar? Ou eu quero despertar ele na porrada? Tem gente que quer. Joga lá, desperta na porrada. Uma vez eu perguntei para uma pessoa que trabalha com jovens em conflito com a lei, e eu perguntei: escuta, a maioria dos jovens que estão aqui, eles vão para lá, que é a TEL, né? Atravessam a rua e vão para a TEL, depois, né, eles vão sair com 18. Aí ela diz assim: não, Ana, a grande maioria vai ser morto antes disso. Está entendendo? Eu não estou defendendo ela, você não vai defender esses meninos, não é isso. É entender em que mundo eles estão vivendo, é entender em que mundo nós estamos vivendo, em que sociedade que eu estou, em que sociedade que produz isso, que 4 meninos espantam um cachorro lá, e o pai manda para a Disney. Não foi isso que aconteceu agora? E aí todo mundo ficou irritadíssimo, o povo está bravo, o mundo inteiro está sabendo do cachorro. A gente pode contar uma história de pessoas que foram massacradas, morador de rua, e que a gente simplesmente vai tratar menos do que um cachorro. Isso é despertar? E aí ele diz o seguinte: os estudiosos que se referem à questão da consciência no homem afirmam que ele passa a maior parte de sua vida no estado de sono. Nesse estado, ele vive num mundo qual um robô. Eu gostei dessa aqui, ó. Conforme as regras que lhe são impostas. Convenhamos, nem sempre equilibradas. É como, de vez em quando, você não tem a sensação que você acorda, levanta, deita, aquela coisa, parece que você está no mundo robótico. Levantei, acordei, fiz isso, fui lá, trabalhei, voltei, não é assim? Vai? Faz. Às vezes você vem até aqui no centro espírita na mesma robótica desse. Vai lá, voltei. Nossa, eu tenho que chegar, vou dormir. Então, assim, às vezes eu tenho a sensação que a gente está num grande sono. Está todo mundo meio sonâmbulo aí. E que hora a gente vai acordar disso tudo? Quando a gente morrer, é isso? Quando chegar lá em cima, pode ser tarde demais. Tem gente, uma vez eu li que fala assim, passar pelo lado de lá não é ter elevação de nível, como você passa de um... Eu era gerente e fui para diretor. Não é assim. E aí ele diz uma outra coisa interessante: a sua opinião depende do que pensam os outros. Ele assume esta ou aquela postura face à tradição. Cultiva hábitos sem mesmo saber porquê. Em todos os tempos o homem tem sido informado da necessidade de acordar e dos perigos que o sono representa. De novo, a sua opinião depende do que pensam os outros. Não dá essa sensação da gente de vez em quando? Está todo mundo falando, eu também vou falar a mesma coisa? Você tem a sensação de vez em quando, você fala: gente, eu tenho que parar de replicar isso. Acabei de falar com a sua família, porque eu tive que acordar. Quando alguém parar, ele não chacoalhada. A pessoa diz: eu não sou preguiçosa. Eu criei, foi isso. Vai lá ver meu barraco. Se eu deixo para mim não solto, o que vai acontecer? Então, ouvir e replicar o que as pessoas falam não é despertar. Será que eu estou falando que os outros pensam ou estou falando o que eu penso? Eu também tenho que tomar cuidado, porque às vezes eu acho só eu sei. Também não gosto disso. Só eu sei. Eu tenho uma coisa que vou te contar, que eu fiquei sabendo, que eu vi no YouTube, que olha, ninguém está sabendo, só eu. Para mim, despertar com a humanidade. Jesus não queria isso? Um despertar coletivo? A gente despertasse. Mas para que a gente vai despertar? Para o bem ou para o mal? Você pode escolher? O bem ou o mal? Depende de onde você está. Você está passando fome? Você está num lugar sem nenhum apoio? Você está jogado na rua? Ou você está no conforto de um lar, de uma família toda equilibrada, e pode te dar todo o conforto material e espiritual? Eu posso dizer que eu estou igual a ele? O meu despertar é igual ao dele? Tudo bem, gente? Estou muito enfática aqui? Falei que eu ia fazer a gente pensar, tá? E outra coisa que ele diz: assume esta ou aquela postura face à tradição. Então a gente vai continuar fazendo a mesma coisa errada
Porque sempre foi assim. É isso. Jesus veio, ele continua fazendo as mesmas coisas? Olho por olho e dente por dente? Hã? Ele não disse, olha, até aqui eu aprendi assim, mas agora, gente, a lei do amor. Que tal a gente experimentar uma outra coisa? Então, que tal a gente mudar? Ah, mas a tradição sempre foi fazer desse jeito. Aí vem seu filho com uma nova ideia. Vai conversar com esse espírito. A gente aprendeu no espiritismo. Não é porque ele é uma criança que ele não pode saber mais que você, ou menos que você. Às vezes vem um filho pra gente, que a gente leva umas bordoadas, não? Que é um espírito elevado, que olha pra gente e coloca a gente num lugar. E claro, eu sou mãe, continuo tendo a minha responsabilidade. Mas eu ouço coisas que eu falo, gente, que espírito é esse que está aqui do meu lado? Não é? Então, olha só, talvez os nossos hábitos estejam errados. Às vezes eu estou seguindo uma tradição de humilhação, uma tradição de que eu sou machismo, né? Que a gente fala, que a gente. Cristo era machista? O que ele fez? Não é machista nem feminista, não é essa a palavra, gente. É humano. Em nenhum momento ele precisaria. Eu sonho do dia que a gente não vai ter mais essa palavra. Nem machista nem feminismo. Eu tenho seres humanos. Na verdade, eu nem tenho seres humanos, nós somos espíritos encarnados. Olha que bonito. Nós somos espíritos encarnados. Vai além. Mas primeiro eu preciso aprender a ser humano. Eu vou passar por isso tudo aqui, ser humano. E todos nós somos humanos, nas nossas defeitos e qualidades. E o bom é que o amor tem para todo mundo, não é não? E ele dizia ainda que ele vem para quem está doente ou para quem está bom? Jesus escolheu? Gente, ele não podia ter escolhido? Podia ter escolhido. Pegar aqueles 12, só deu trabalho para ele. Deixava ele sozinho na hora do perrengue. Podia ter pego os meninos melhor, não é? Umas meninas ali, puxa. Mas nem ele teve esse privilégio. Quer você agora ter os filhos perfeitos, a igreja perfeita, o país perfeito? Você vai ter que construir, filho. Não vai ser assim fácil, não. Depois ele continua aqui no Evangelho de Lucas e Mateus. Tem algumas advertências. Jesus faz uma advertência bem interessante. Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, em alguns momentos do Evangelho, ele fala, vamos comigo? O que você... lá vai, lembra que ele vai orar? Fala, vamos comigo lá orar? Quando ele volta, os caras estão dormindo. Ele diz, vocês estão dormindo, gente? Acorda. O que será que ele quis dizer que ele acorda? Puxa vida, o homem foi lá, ficou lá, rezando 3, 4 horas naquele monte. Está ali os outros dois cansados, caminharam um monte. Mas será que era isso que ele queria dizer? Acorda de acordar? Ou acorda que daqui a pouco vai acontecer alguma coisa, vocês que são tão espertos? Porque logo não é isso que acontece, né? Então, tem várias passagens que ele fala. E ele até continua aqui. Então, nenhuma hora pudestes velar comigo? Nenhuma vida você tentou fazer? Lembra que na passagem ele vai, reza, fica ali, volta, estão eles dormindo. Vai, volta, estão dormindo. E ele diz, mas vocês não conseguem? E na Igreja Católica a gente tem isso no Corpus Christi, no dia que é, gente, que a gente tem uma sexta-feira santa, quinta para sexta, né? Que tem lá, que é o Adorar o Santíssimo, que aí vai, fica uma hora. Eu fui católica durante bastante tempo, ainda acompanho meu filho que é católico, vai à missa, ele me convida, eu vou, tá, gente? Se alguém me vê numa missa, não se assuste, porque a fé dele merece meu respeito. Eu vou com ele, se ele me convida em uma missa, cara, o menino tem 17 anos, sabe o que é isso? Um filho te convidar para ir num lugar desse? Eu vou dizer para ele, não, porque eu sou espírita? Você está louca? O que eu estou dando dizer para ele? Que a minha fé é melhor que a sua? Eu vou te acompanhar e eu vou elogiar. Que padre bom sermão. Sabe o que eu já tinha pensado nisso antes? Ele sai de lá todo radiante. Tá? Então, lá na Igreja Católica tem isso, uma hora de vigília. A gente é capaz de vigília de quanto tempo aqui, né? Vigiar a boca, né? Vigiar o pensamento. Conta-se que certo dia, estamos acabando. Olha, isso aqui é uma história do budismo, dentro do momento espírita. Eu acho isso lindo. Eles dizem que o espiritismo é o futuro da religião. Não tem uma coisa assim? Tem uma coisa? A religião é... Não, como é que é?
Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro da religião. Olha que bonito isso. Você acreditar que existe vida além da vida e que não existe morte, muda tudo. Aquele cara que roubou todo aquele dinheiro que ia lá para as criancinhas, não vai rolar. Não é? Aquela mulher que não olhou para os seus filhos e disse, eu tenho responsabilidade sobre isso, não vai dar certo. Então, quando eu falo de espiritualidade, eu falo de todas. E aí eu tenho uma história do budismo, eu gosto muito, tem uma história bonita, né? Do Siddhartha Gautama. E aí ele diz assim, conta-se certo dia que perguntaram para Buda, o senhor é Deus? E ele respondeu, não. Então é um anjo. E ele disse, também não. Porque é tão nobre, tão puro, então? E ele respondeu, porque estou desperto. Porque eu estou acordado. Ele acordou. A história do Buda é muito bonita, não é? Ele nasce, todo mundo lembra da história? Tudo bem? Num reino, o pai dele não deixa ele ver as misérias, ninguém doente, ninguém morto. Ele é escondido, só vê as maravilhas do mundo. E um belo dia esse cara descobre que o mundo era cheio de mazela. Ele sai do palácio e tem gente morta sendo queimada, que é lá na Índia, outra coisa. Tem um outro que está doente e ele, ué, mas o que é isso aqui? Ele despertou para o mundo. Então ele diz que ele não é nem Deus, nem isso, ele é alguém que acordou, que despertou. Então, ó, despertar é começar a pensar em si mesmo, o que faz, o que deseja, quais os propósitos que você almeja atender em sua vida e a que finalidade você destina a sua vida. É urgente assim examinar-se e realizar esforço pessoal para se levantar do estado que se encontra, permitindo-se planificar pela luz que emana do Deus. Se a gente olhar para os nossos exemplos, a gente tem muitos exemplos de pessoas que se despertaram. Na filosofia a gente tem Sócrates. O cara foi beber cicuta para ele não negar. Ele disse, não posso negar. Não é? Eu tenho aqui os apóstolos que a gente teve, Nicodemos. Adoro a história também, Nicodemos desperta com as palavras de Jesus. Eu tinha uma dúvida, aquele cara que estava, né, envolvido com os caras que estavam perseguindo ele. A gente teve dentro do nosso movimento Francisco Cândido Xavier, que é um exemplo para a gente. Tantos outros, mas não precisa ir muito longe. Como eu sempre lembro aqui, eu lembro daquela senhora que estava, eu tenho um livro, né, tinha um livro, que era uma senhora que tinha falecido, que trabalhou bastante para essa casa. Marcelina. A dona Marcelina, toda vez que eu venho aqui, eu tenho que falar de dona Marcelina, porque eu li um texto dela no livro que tinha aqui, e eu fiquei, sempre tirei foto, estava guardado para mim. Dona Marcelina me lembra que eu tenho que despertar. Olha que louco isso. Então, às vezes, gente, tem pessoas que estão tentando te despertar do seu ladinho, falando uma coisinha assim, ó, e você não está prestando atenção, porque você prefere estar dormindo. Às vezes é bom dormir, né, gente? Final de semana não é bom dormir? Ah, que delícia, né? Que delícia. Aquele sofá no domingo, cara, parece que me abraça. É difícil sair dele. Parece que é igual a vida queria me anestesiar. Não pensa no sofrimento que você tem, não pensa nas dificuldades, só sobrevive. Dá para só sobreviver? Não dá, não vai dar certo. Então assim, ó, de vez em quando eu me sinto beliscada pela vida. Você se sente beliscado? Você está meio cochilando assim, ó, aí o outro vai lá e te belisca, você dá uma acordadinha? Não é? De vez em quando eu me sinto beliscada pela vida. Acorda, Marcelo. Ah, minha filha. Aí de vez em quando eu começo a reclamar. Eu só escuto assim, bate no meu ombrinho e falo assim, tá bem de saúde, filha? Tô. Tá trabalhando? Tô. Tá reclamando do que mesmo? Nada, não. Não é não? Vocês nunca escutaram isso? Eu escuto. Que às vezes eu começo a reclamar, nossa, mas eu... tá aí andando, tá assim, tá ótimo. Ah, mas assim, gastou mais do que tinha. Então o problema é seu, não é meu, né? Pensa antes de fazer as coisas, mulher. Então eu recebo esses puxãozinhos de orelha. E eles são tão bons. Essa cutucada, essa beliscãozinho da vida. Então, gente,
Eu vim trazer aqui um pouco de tudo bem para vocês? Tudo certo? Espertos? Vocês acham que vocês estão acordados? Ninguém dormiu aqui hoje, ó. Tá bom. E às vezes a gente dorme mesmo, dá uma bobeada. A gente vai continuar dando bobeada, gente. A gente vai continuar procurando um domingo para encostar no sofá e dormir, para fingir que a vida não existe, para fingir que eu não preciso resolver aquilo lá. Mas a gente vai ter sempre alguém que vai tentar lembrar a gente que levanta desse sofá. Não é que é? Pega a tua cama e anda. Não era assim que ele falava? Pega ali. Você quer o que você quer? Quer ser curado? Adoro aquela passagem. E aí ele diz assim: perdoa os seus pecados. Aí os monges, os fariseus falam: como é que você perdoa os pecados do cara? Você não pode perdoar. Desce ali não é? Lembra da história, né? Desce um paralítico numa cama, no meio do povo, aí ele vai lá, não, o que é? Seus pecados estão perdoados. Aí os fariseus estavam só de olho no Cristo ali, ó, só para pegar o bicho. Falaram: eu vou pegar esse cara. Ele disse: o quê? Você perdoando o pecado? Você não pode. Não posso? Não. É mais fácil dizer então: levanta-te, pega a sua cama e anda. Ele vai, levanta, pegou a cama e andou. O que ele quis dizer pra gente? Que era tão importante para ele se libertar daquele passado todo dele, ou ele levantar daquela cama e continuar a vida dele? Para as pessoas que estavam ali, o que era mais importante? Que ele voltasse a andar, caminhar, ir pela rua, ir trabalhar, ir fazer as coisas dele? Ou ser um homem renovado, que pensasse: puxa vida, quantos erros que eu posso ter cometido e agora eu tenho a chance de recomeçar? Olha que bênção! Mas a sociedade quer da gente o quê? O sucesso, não é isso? Ele quer que a gente brilhe, o sucesso. Agora é tudo prosperidade. Tudo tem sucesso. Eu conheço um monte de gente que tem sucesso, mas não precisa nem estar brilhando em lugares nenhum. Ele brilha em volta dele. Você não conhece gente assim? Que despertou na sua volta, na sua família, na sua comunidade, que não vai passar essa vida inteira sem um aplauso. Tem vários casos desses assim, lá nos livros de André. Eu lembro do da Febe, que ele não lembro qual é o nome, acho que eu voltei. Tem um livro da Febe do Chico, acho que é do Chico, que ele morre e ele era um dirigente da federação. Eu voltei, eu não lembro o nome dele. Frederico. Qual que é? Frederico, é isso. E aí ele chega lá e não tem uma mulher lá que, tipo, mas aquela mulher ela que limpava lá, então. Ela estava cheia de honrarias. Eu estou aqui. Eu disse: então, deixa eu te contar. Não é bem assim da maneira que a gente acha, não é não? Você não notou aquela mulher? As orações que ela fazia, o que acontecia? Então, gente, que nós possamos despertar. Eu vim aqui hoje para incomodar um pouco, porque esse professor faz isso. Vocês não precisam concordar com tudo que eu falei, isso é ótimo. Porque você tem os seus pensamentos, eu tenho o meu. Eu vivencio a minha religiosidade dentro da minha incompletude. Se tem alguém que erra todo dia, sou eu. O que vocês erram? Gente, eu acho incrível. Eu acordo falando assim: ai, gente, o que eu vou fazer hoje? Eu sei que uma hora ou outra eu vou deslizar. Ai, que raiva. Aí chego à noite, pego a questão 819, né? Passo, vou pensar tudo que eu fiz. Tem dia que eu passo uma semana pensando naquela mesma coisa que eu fiz. Não sei vocês, mas eu tenho. Aquilo vai me consumindo, até que eu tenho que achar uma coisa de fazer o negócio direito. Então, gente, que a gente tem essa oportunidade nessa vida. E nas outras, sinto muito, eu acho que a gente vai voltar. Então, vamos deixar um negócio bem feitinho aqui, porque a gente provavelmente vai ter que voltar. Então, que a gente consiga levar essa vida de forma desperta, de forma a abrir os nossos olhos, a ver a vida, a conviver com as pessoas, a pensar no outro, a despertar em comunidade. Só eu sou desperto. Se você achar que você é o líquido dourado, também não vai despertar. O despertar é com todos. Ou você acha que Jesus queria salvar só um de 12? Podia ter pego só Pedro. Era isso que ele queria? Não, se Pedro despertar, está tudo bem. Não, ele quer que todos. Ah, mas se Pedro despertou, Paulo despertou, vai despertar sozinho. Caiu o cavalo, tá. Despertei, tá bom. Não. Despertou? Agora vamos lá. Tem mais gente para estar com a gente. Tá bom?
nessa noite de quarta-feira de final de... Gente, nós já estamos em fevereiro. Olha, não nem, como diz outro, o mês já passou, né? Nós nem acordamos direito no 2026, estamos dando feliz ano novo ainda e já está no carnaval. Então, ó, a vida passa. Que ela passe com a gente acordado. Que ela não passe e encontre a gente dormindo. Tá bom, gente? Tudo bem? Então agora a gente vai fazer a nossa oração final para nos direcionarmos para a Câmara de Passes e que possamos ir para lá acordados vivendo este momento. Então pedimos à espiritualidade que prepara essa casa e nos recebe, que nos acolhe, nos ampara, que possamos entrar nessa Câmara de Passe com o coração desperto e com a alma disponível. Que os nossos problemas que vão acompanhar a gente não bloqueiem a nossa melhor energia, que somada com a espiritualidade pode fazer a diferença no seu dia de hoje, ou no dia daqueles que precisam da sua energia. Agradecer os nossos mentores que nos orientam, e agradecer ao Mestre Jesus, que nos deixou a sua palavra, o seu exemplo, os seus ensinamentos e, acima de tudo, o seu amor. Que possamos experienciar a fé e que a gente possa, despertos, caminhar nessa vida. Que assim seja.